Pessoal, eu acabei cantando a pedra para vocês, né? Eu disse o que aconteceria, mas parece que ninguém me ouviu. Ouviu, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da anistia, como que está rolando essa situação da anistia. Outro ponto que a gente vai falar nesse editorial também é que o ministro Alexandre de Moraes, de acusador, ele acabou se tornando o acusado nesse processo do golpe de Estado. Pois é, depois da reviravolta do Tagliaferro, depois de muitas acusações, inclusive do advogado do Braga Neto, o ministro Alexandre de Moraes acaba tendo que se explicar por muitos e muitos pontos, né? Então nós vamos falar sobre anistia. O Tagliaferro ganhou popularidade, meu amigo. O Jornal Metrópolis fez uma entrevista agora há pouco, terminou agora há pouco, bombástica com o Tagliaferro. Tá dando o que falar e a gente vai discutir sobre isso aqui com vocês. Isso e muito mais, tá? Vamos falar de questão interna aqui um pouquinho. Primeira coisa, vamos falar de anistia, né? Olha, o Mota encontra com o Tarcísio de Freitas e o Ciro Nogueira para discutir o projeto da anistia. Eu disse que esse projeto de anistia seria discutido com muitas mãos. E esse encontro com o Hugo Mota, adivinha por quem foi organizado? Por Arthur Lira, tá? É o seguinte, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, vai encontrar nessa quarta-feira com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos também, mesmo partido, e o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira. Eles discutirão um projeto de anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado. O encontro ocorrerá logo após o encerramento da primeira semana de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, já está tudo alinhado aqui para que Bolsonaro receba anistia. Isso é uma boa notícia, de certa forma, sim, tá? E aí entra aqui. O STF reagiu ao Tarcísio de Freitas. STF reage a Tarcísio e já tem maioria para barrar indulto ou anistia prometidos a Bolsonaro. Matéria da Mônica Bergamo, tá? Da Folha de São Paulo. O Supremo Tribunal Federal, em sua composição atual, já tem a maioria para barrar a anistia que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, articula com o Centrão para beneficiar Jair Bolsonaro e livrar da prisão. A movimentação de Tarcísio e a força com que o tema avançou nessa semana na Câmara surpreenderam os magistrados da Corte, que já afirmam que a possibilidade de anistia vingar é nula. Tá, então, saiu essa matéria da Mônica Bergamo, dizendo que não, que os ministros do STF não vão aceitar a anistia, que já formaram maioria, que vão derrubar a anistia se ela for aprovada. E aí vem o Tarcísio de Freitas. Pois é, Tarcísio busca ministros do STF para discutir proposta sobre anistia. Matéria do Infomoney, tá? Infomoney tá aqui falando sobre isso. O governo de São Paulo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem procurado ministros do STF na tentativa de construir um caminho jurídico que permita a aprovação de um perdão aos condenados no 8 de janeiro de 2023 e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As conversas foram confirmadas ao Globo por magistrados do tribunal e interlocutores do governo paulista, ou seja, foi confirmada que teve uma reunião do Tarcísio com ministros do STF. A busca de Tarcísio por uma interlocução com o STF ocorre por uma avaliação de aliados de Bolsonaro sobre uma possível declaração da Corte da inconstitucionalidade do projeto de anistia aprovado no Congresso. Assim, a intenção do contato foi sondar os magistrados sobre o tema. Ou seja, Tarcísio já conversou com os ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a anistia. Olha, o fato é que o Barroso já deu uma chave, um deixa, dizendo que essa anistia pode acontecer depois do Bolsonaro condenado. Antes não. Mas depois da condenação do Bolsonaro, a anistia pode acontecer. O Barroso foi muito claro, não se anistia ninguém antes de uma condenação.
Só pode acontecer uma anistia depois da condenação. É o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso, tá? Então, hoje eu afirmo e confirmo para vocês, a minha percepção é de que há uma costura aqui para condenar o Bolsonaro, mandar ele para a cadeia, aprovar uma anistia depois disso, dar todo o mérito disso para o Tarcísio vence as eleições e depois tem um bom discurso com todo mundo, acaba ficando por isso mesmo, rifam o ministro Alexandre de Moraes, o Donald Trump fica tranquilo e fica por isso mesmo. Essa é a ideia, esse é o plano. Escuta o que eu estou falando, tá? E aí, esse encontro do Tarcísio aqui, para mim, diz muito sobre o caso. É um abuso, é um absurdo o STF se envolver politicamente num assunto que é político. A anistia é um assunto 100% político. A anistia é um assunto 100% político. O STF se envolver numa anistia é uma aberração. Não tenha dúvidas disso, tá? Não tenha dúvidas disso. O STF não poderia se manifestar, mas já o fez com o Daniel Silveira, né? Já o fez. Agora, vamos lá, vamos continuar em relação ao STF, né? Está acontecendo o julgamento do Bolsonaro. E nesse julgamento do Bolsonaro, a defesa do Braga Neto soltou uma bomba dentro do Supremo Tribunal Federal, no sentido figurado da palavra. Disse que as provas baseadas do processo foram adulteradas. Pois é, a gente já está tendo tantas denúncias de adulteração. Tem uma denúncia de adulteração no caso Felipe Martins, lá nos Estados Unidos, de entrada adulterada nos Estados Unidos. O Tagliaferro falou em denúncia de adulteração também sobre um processo sobre empresários de um grupo de WhatsApp que adulteraram uma data. A gente viu falar também sobre adulteração, inclusive, essa não foi investigada, das conversas de WhatsApp do general careca lá, como é que chama? Da BIM, né? Me fugiu o nome dele agora, tá? Adulteraram e ficou por isso mesmo. E aí teve o Tagliaferro, que falou que adulteraram as datas. Olha o que o advogado do Braga Neto falou aqui. Porque essa defesa tem que fazer prova. Os prints que o Ministério Público se relaciona, eles foram adulterados. Por quem? Nós juntamos um parecer disso, ministro Flávio Dino. Porque o que acontece? Não é uma troca de mensagens, não tem uma cadeia de custódia, ministro Flávio Dino. Eles são prints que foram encontrados no interlocutor, o senhor Ayrton Barros. E o que ele faz? Na primeira página tem lá uma foto com 4 mensagens. Logo depois, para a mesma página, está juntado nos autos, no tomateiro de Vossa Excelência. Ele apaga, adulterou. Ele adulterou a conversa. E não tem cadeia de custódia, não tem começo, meio e fim. É essa prova que o Ministério Público entende que é cabal para provar que o meu cliente coordenou, foi o coordenador dos ataques digitais ao alto comando. Isso não para em pé. Isso não para em pé. E 70 terabytes é essa outra prova robusta, fora delação, que a acusação defende contra Braga Neto. É inaceitável, com o máximo respeito, com a máxima vênia à acusação. Porque essa defesa tem que fazer. Vocês viram o nível que se tornou tudo isso? Mas você acha que parou por aí? Calma que não parou por aí mesmo, né? Não parou mesmo. Dá uma olhada. O Tagliaferro participou de uma entrevista lá no Metrópolis. Olha só o nível. Uma demanda tão grande de direita e nenhuma de esquerda. Questionei a servidora, perguntei, olha, o que está acontecendo? Não vem nada da esquerda. Ela fez um gesto assim, tipo, indignada, eu entendi. E na segunda semana eu já tive aí o desprazer de ver essa situação. Nós estamos ali. Então a ordem era que se apagasse e eu nunca apaguei nada, eu sempre preservei tudo. Era isso talvez que Alexandre de Moraes espera. O backup que ele tem meu com relação ao processo no STF não é o backup completo. Eu tenho outro backup, aquele backup era um backup que eu transferi para o meu telefone de São Paulo, mas eu tenho um telefone de outras localizações que eu fui colocando em vários telefones.
Então, a partir desse momento que eu percebi tudo isso, eu comecei a guardar o material, Tentei diversas vezes sair do TSE, virei motivo de chacota, porque eu era o cara que pedia uma exoneração por semana, tinha figurinha de WhatsApp, quando eu ia para a presidência, já vai pedir exoneração, então eu virei motivo de gozação. Só que o que eu fiz? Eu me mantive ali dentro, me mostrei prestativo, passei confiança para que confiasse em mim, e eu fui guardando, e em 2023, com aquele incidente do disparo, que foi totalmente criminoso que fizeram comigo, não tem prova nenhuma. A própria vítima fala que eu não disparei, que não teve violência. O policial que estava comigo fala que eu não disparei, que ele puxou a arma da minha mão para poder guardar, levar com ele, e essa arma disparou, entendeu? A partir daquele momento que deu a exoneração, eu me senti livre, porque eu já tinha, inclusive, naquele próprio dia, pedido exoneração e ela foi rasgada. Mais uma vez. Então eu me senti livre e desde então eu vinha tentando denunciar, mas infelizmente todas as portas foram fechadas. Estranho, uma demanda tão grande de... Agora, é interessante que você viu, não? Desde aquele dia eu venho tentando denunciar, mas todas as provas foram rasgadas, né? Eu quero que você analise aqui um pedacinho, tá, da publicação, onde o próprio Tagliaferro deixou os jornalistas do Metrópolis sem resposta. Questionaram ele, mas peraí, você sabia de tudo isso? Por que você não denunciou tudo isso? Escuta. Permita-me fazer uma provocação aqui ao senhor em relação ao que o senhor afirma ter havido diversas irregularidades durante a sua atuação no TSE. Por que, quando no momento dessas situações, o senhor não denunciou? Para quem que eu vou denunciar com a pele? Para Alexandre de Moraes? Ou para algum órgão abaixo? Corregedoria não seria passível? Abaixo? Qual? Mas qual corregedoria? Da onde? Do Supremo Tribunal Federal? Me diz. Se fazendo o que eu estou fazendo, nada acontece. Na verdade, se eu fizesse algo desse tipo, hoje eu não estaria aqui denunciando. Eu estaria morto. Então eu não tinha para quem denunciar. Porque mesmo denunciando, jogando na imprensa, falando de Senado, falando em Câmara, nada está mudando. Então esquece, não existe. Se isso fosse uma coisa efetiva, que isso tinha ser feito, eu estaria no Brasil, não estaria na Itália. Então, assim, esse é o grande ponto. Denunciar para quem, né? Denunciar para quem? Voltando ao assunto da anistia, eu deixei passar batido aqui, eu ia mostrar para vocês um vídeo do Fernando Holliday. Eu quero que você preste atenção na fala dele sobre a questão da anistia. Dá uma olhada. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores e a principal delas é que nunca estivemos tão perto de conseguir anistia como agora. Bom, primeiro o presidente da Câmara, Hugo Mota, deu uma declaração dizendo que uma maioria de líderes já apoia a anistia. O Centrão, e isso muito por conta também da articulação do governador Tarcísio, agora embarcou de vez na pauta da anistia. União Brasil e o PP já saíram da base do governo Lula e outros partidos também já estão sinalizando que vão passar a apoiar a anistia a partir de agora. Só que, evidentemente, que essa não vai ser uma batalha simples, não vai ser uma batalha fácil. Ela depende de outras coisas. Por exemplo, a Folha de São Paulo deu uma notícia dizendo que atualmente a maioria dos ministros do Supremo se posicionaria pela inconstitucionalidade de uma anistia. Isso é, se o Congresso aprovar, eles derrubam. Mas será que é assim mesmo? Porque nessa conta da Folha de São Paulo, eles estariam colocando muito provavelmente o ministro Luiz Roberto Barroso, que não faz muito tempo deu uma declaração dizendo que a anistia, depois do julgamento, é uma questão política. Ou seja, basicamente ele estava jogando a bola para o Congresso Nacional. Se o Congresso aprovar, aprovou. Pelo menos foi isso que ele deu a entender. Um segundo ponto que nós não podemos ignorar é que o governo dos Estados Unidos mandou uma notificação pedindo explicações para os bancos brasileiros, para saber se eles estão de fato cumprindo as punições da Lei Magnitsky. Lembra daquele papo de, o Moraes pode ter conta, mas não pode ter cartão de crédito, ele pode isso, mas não pode aquilo? Bom, tem nada disso. Paulo Figueiredo já tinha explicado e Moraes não pode ter nenhuma relação com nenhum desses bancos. Ou eles serão punidos. A partir dessa notificação, isso vai ficar muito claro. Vai ficar muito mais claro para os outros ministros o alcance da Lei Magnitsky. E é claro que isso acaba tendo um peso. A verdade é que este momento agora que nós estamos vivendo com o julgamento do presidente Jair Bolsonaro abriu uma janela de oportunidades no Congresso Nacional para corrigir todas essas injustiças e fazer uma anistia ampla, geral e restrita. E óbvio que a vitória para este caminho também passa pela manifestação
que vai acontecer no próximo dia 7 de setembro em todo o país. Por isso, mais uma vez, reforçando aqui a importância de todos nós participarmos e colocarmos a nossa indignação. A vitória não é simples, a luta não é fácil, mas é sim ainda possível. Tem muita coisa acontecendo nos... Então, esse vídeo do Holliday eu quis colocar aqui para vocês justamente, né, porque ele mostra que tem uma pressão hoje grande sobre a questão da anistia e que o Tarcísio de Freitas é o nome, de certa forma, né, que vai aprovar a anistia. Agora, sobre qual argumento, né, sobre qual justificativa, sobre qual acordo essa anistia vai ser aprovada? Tira o Bolsonaro para o Bolsonaro não ir preso, mas deixa ele inelegível. Tira o Bolsonaro sai, mas vai ter que apoiar alguém. O que vai acontecer? Vamos estar acompanhando, mas eu já acho que já sei, né, o roteiro dessa história. Vamos lá, pessoal. Matéria do Metrópolis. Essa cena aqui foi muito interessante. O governo Lula, ele está com um probleminha muito grande. Ele não está com muita gente competente, ele não está com muita gente do lado dele lá, dentro do Senado, para brigar por ele. O primeiro tombo que o Lula levou foi no processo da CPI do INSS. Lembra daquele projeto, né, do processo? A CPI do INSS já estava com cartas marcadas. Todo mundo preparado. Quem seria o presidente? Omar Aziz. Quem seria o relator? Ora, seria o Renan Calheiros. E aí teríamos uma CPI que não só poderia acabar em pizza, como poderiam tentar voltar toda a CPI contra o Bolsonaro. O que aconteceu? Parece que no dia os petistas não foram trabalhar muito e, vral, tomaram um canga, né? Tomaram um toco. Hoje uma coisa parecida aconteceu. Querem aprovar a CPMI dos Correios. Ora, quem não quer saber como que uma empresa como os Correios, que davam lucros bilionários na mão do Bolsonaro, de repente muda de gestão e começa a dar prejuízos bilionários. Tem coisa errada nessa história, não é? Então, vamos fazer uma CPI dos Correios e investigar o Fernando Haddad. Certo. Só que se os petistas comparecessem lá na comissão, ora, eles iam rejeitar. Aproveitando um atraso do senador Rogério Carvalho, que é do PT, aproveitando que o pessoal do PT não foi trabalhar, a oposição aproveitou mais um gancho e, vral, aprovou a CPI dos Correios. Presidente, possamos ter a resposta. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Pois não, querido amigo senador. Chegou correndo. Rogério Carvalho. Eu tinha uma questão de ordem sobre essa questão. O senhor abriu já votou? Já votou, já foi aprovado. É o seguinte, o nosso relatório, senador Rogério. Eu vou encaminhar para a mesa, senhor presidente. Já lhe passo a palavra, meu querido amigo. Nós havíamos lido o relatório na reunião do dia 16 de julho, quando nós ficamos de pautar a aprovação dessa proposta de fiscalização. Abrimos e aprovamos agora o relatório prévio pela admissibilidade da matéria. De forma que, se Vossa Excelência quiser fazer alguma consideração, farei diretamente à mesa diretora do Senado Federal, presidente. Pois não. Sabe por quê, presidente? Porque eu vim correndo. Pode não, fique tranquilo, eu lhe dou tempo para o senhor descansar. Vossa Excelência abriu e sumariamente botou em votação sem que a gente tivesse o direito de se manifestar. Numa manobra clara. Deixa eu falar, presidente. Não, por favor. Eu vou falar. Você vai falar, eu vou deixar você falar quanto tempo você quiser. Eu estou deixando você se acalmar para você ter tempo para falar. Calmo, eu só estou cansado. Correndo. Porque a sessão abriu e foi o tempo de chegar aqui. O senhor colocou em votação, aprovou, sem dar o direito, antes da votação,
da gente se manifestar. Isso é uma manobra clara de atropelar o processo para não ter debate. Como tudo que representa o que vocês representam. O 8 de janeiro, a tentativa das urnas... Já vai chamar de golpe. A busca por anistia para quem cometeu o crime. Ou seja, isso, presidente, é uma vergonha para o Congresso Nacional e para o Senado da República. Portanto, eu não tenho mais que discutir, isso já aprovou. Eu vou encaminhar uma questão de ordem à mesa diretora do Senado, levantando todas as inconsistências que tem nessa proposta de fiscalização, porque extrapola, entra em empresas privadas, que não é competência dessa comissão, não é uma comissão parlamentar de inquérito, é uma comissão que tem por obrigação fazer a fiscalização de órgãos da administração direta e indireta, não pode extrapolar. Para cada convocação tem que ter um requerimento específico, e aqui tem uma construção total, ampla e de indefinição e dos requerimentos que devem ser aprovados individualmente. Portanto, eu vou encaminhar à presidência da mesa, à presidência do Senado Federal, uma consideração sobre o extrapolamento dessas competências que estão aqui propostas nessa proposta de fiscalização feita pela CTFC, aprovada sem que a gente tivesse o direito de se manifestar. Presidente, gostamos de ter resposta. Obrigado. Pois é, lembrei da quinta série, quando chega aquele aluno atrasado no dia da prova e o professor fala, não vai fazer a prova. E ele tenta argumentar contra o professor com argumentos de quem nem sabe o que é a matéria que o professor deu, né? Então é bem a cara, né? Vamos lá, bora falar sobre isso aqui. Matéria do jornal Metrópolis, tá bom? Mendonça decide o que fazer com o habeas corpus que pede o fim da ação sobre golpe de Estado. Olha só que lindo. Agora o Mendonça já sabe fazer, já sabe o que fazer. Vai fazer o quê? O que não deveria, né? Vai atropelar a Constituição. Pois é, segundo essa matéria aqui, o André Mendonça, sorteado relator de um pedido de habeas corpus para suspender a ação penal que julga o golpe de Estado, o ministro André Mendonça já sabe o que fará com a solicitação da defesa do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, que é réu no processo, junto ao Jair Bolsonaro e outros aliados do ex-presidente. Segundo essa matéria do Paulo Capelli, André Mendonça não acolherá o pedido militar, porque não cabe a um magistrado do Supremo suspender, por meio de habeas corpus, ato de outro ministro da Corte. Há jurisprudência e súmula nesse sentido. Cara, sinceramente, eu aprendi isso aqui na época que eu estudei, tá? Aprendi no curso de Direito que o habeas corpus é um remédio constitucional inegociável e irretratável. No que eu aprendi sobre o habeas corpus, você poderia fazer um habeas corpus até num pedaço de pão. O habeas corpus era um remédio constitucional para garantir a liberdade, o direito de ir e vir de um cidadão que está sendo vítima de um abuso e de um arbítrio. Ele não tem forma, não tem regra, não tem destinatário. Ele só se cumpre porque alguém está violando um direito inarredável, um direito inquestionável de alguém. E pelo que eu aprendi, até um juiz inferior poderia dar um habeas corpus em relação a uma decisão de um magistrado superior. Por quê? Porque o habeas corpus visa garantir um dos direitos principais de qualquer cidadão, a liberdade. Então, quando eu estudei direito, se eu tenho uma ação ilegal, porque um dos requisitos do habeas corpus é uma ação ilegal. Se eu tenho uma ação ilegal, qualquer um aplicador do direito, qualquer juiz, tem a obrigação moral e constitucional de pôr aquela pessoa solta na hora. E a Constituição vale para tudo e para todos, menos para os deuses do Olimpo, chamados ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, essa súmula é uma aberração, é ridícula, uma súmula que diz que quando eu estou diante de um ato ilegal,
inconstitucional, às vezes até criminoso, de um juiz da Suprema Corte, o outro juiz da Suprema Corte não pode dar habeas corpus. Um juiz que vê um ato ilegal da Suprema Corte não pode dar habeas corpus. Vocês entenderam? Agora, isso aqui é uma questão moral. Se eu fosse um juiz da Suprema Corte, aqui eu ia falar, olha, trata-se de um ato ilegal, inconstitucional, que deve ser revisto agora. Mas é querer demais sobre o corporativismo que impera no Supremo Tribunal Federal, não é? Não é isso? Mas vamos bem, vou lá. Vamos lá, vamos ver uma materinha agora da Globo News aqui com vocês. Ó, já temos o número para aprovar a anistia no Congresso, diz o Valdemar da Costa Neto. Escuta aqui o Costa Neto falando na Globo. O que mudou na Câmara que agora tem ambiente para passar? O que o Hugo Mota está dizendo para os senhores que tem agora esse ambiente? Não, o Hugo Mota, nós estamos trabalhando o Hugo Mota, nós temos que valorizar o trabalho do Hugo Mota. Nós temos que levar ele para cima, porque senão nós não conseguimos tocar isso para frente. Porque está havendo um entendimento entre os partidos, todos os partidos, para que se vote anistia. Quais são esses partidos? Para a gente poder fazer uma conta aqui. PP, União Brasil, os Republicanos. Quer dizer, nós temos número para isso. O PL, o senhor? PL, o PSD também? O PSD deve vir também. Então nós temos que trabalhar, porque isso é justo. É justo que um cidadão que não tenha direito à sua defesa, a outro grau de instrução, ele tem o direito. Então o senhor está calculando uns 300 votos aí, pelo que eu estou percebendo pela bancada, para depois do julgamento, ou seja, daqui a umas 2 semanas, é isso? Depois do julgamento. Seria depois do julgamento. Estão se preparando para isso. Depois do julgamento, incluindo Bolsonaro. O que mudou na Câmara que agora... Depois do julgamento, incluindo Bolsonaro. Como eu disse para vocês, não criem expectativas de que esse processo, daria uma elegibilidade do Bolsonaro novamente, Não vai. Agora, vem a matéria do Estadão, aquela que eu falei no começo para vocês. Moraes passa de relator a acusado no meio do julgamento de Bolsonaro. Francisco Leali, que escreveu a matéria. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados ainda está no começo. Nessa quarta-feira, 3 falaram as defesas dos réus. Foram da sala de audiência da primeira turma do STF, que está em curso uma nova estratégia bolsonarista. O alvo é o relator Alexandre de Moraes. Em audiência na Comissão de Segurança do Senado, o perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, entrou por videoconferência. Com todas as letras, o perito, transmudado em acusador, atribuiu ao Moraes a falsidade no ato e chegou a dizer que, em seu gabinete, o magistrado age como quem joga xadrez. Os investigados são pecinhas. As declarações do Tagliaferro ocorreram num colegiado presidido pelo Flávio Bolsonaro. Como se viu na sessão, o senador já sabia o que o depoente trataria, e a conclusão foi de que a denúncia serviu para se pedir a suspensão do julgamento em curso. Ainda que a nova frente para impedir a condenação de Bolsonaro não surta efeitos jurídicos, ela serve para manter Moraes sob pressão. Os documentos de Tagliaferro podem ir parar na fundamentação de um novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Teria sim que ir parar um pedido de impeachment. Isso é inquestionável. Isso é fato público e notório. O que acontece? A questão do Tagliaferro, quando eles falam, parece até que o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, sabia o que o Tagliaferro ia falar. Está sendo veiculado nos jornais todo dia. A imprensa que não quis. A imprensa que quis tapar os olhos. Mas está em todos os canais, está na Revista Oeste, está em todos. Só não está na velha mídia. E agora furou a bolha e chegou na mídia. Aqui, matéria do Estadão.
a Folha de São Paulo, todo mundo tratou de que o Tagliaferro acusou o ministro Alexandre de Moraes com todas as letras de fraude processual, fraudar documentos processuais. E isto é crime. Crime. Anula todo o processo da cadeia. Tá, mas é um bolsonarista qualquer. Não. Ele era o inquisidor dos bolsonaristas. Era o cara que trabalhava para pegar os bolsonaristas. Agora você vai falar que a fala dele não tem valor? Não faz sentido? Né? Não faz sentido algum você falar, não, mas a fala do Tagliaferro não tem valor. Pelo contrário, é uma das maiores bombas que se tem no mundo jurídico desde que começou esse circo chamado julgamento da trama golpista. Tabajara. Tabajara é por minha conta, tá, pessoal? Então, assim, hoje, observando tudo que está acontecendo, o que a gente pode dizer com toda certeza mesmo? Essa pauta do julgamento de Bolsonaro é uma pauta que não se sustenta, não se segura, é uma pauta fraca. Juristas sérios, renomados, até da esquerda, como o Mairovitch, já disseram, isso aqui vai ser anulado. Pode não ser hoje, mas vai ser anulado. Por quê? Porque se tornou, literalmente, um verdadeiro circo, né? E circo, cara, não tem razão de existir dentro do mundo jurídico, né? Então, juiz não pode atuar fazendo do tribunal um picadeiro, né? Não dá para ser assim. Então, sinceramente, vai ter sim, mais cedo ou mais tarde, a revisão de todos esses processos ante a tantas nulidades que pairam sobre o processo. Sim, mais cedo ou mais tarde vai ter alguma ação, né? Revogando aí esse processo, né? Essa decisão, que será absurda. E é isso, pessoal. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Daqui a pouquinho, né? Ou seja, amanhã, né? Amanhã a gente está de volta para mais um bate-papo. Obrigado por tudo, obrigado pela confiança e até o próximo editorial.